Hoje, em real, vamos analisar um número impactante. 95% dos afiliados Hotmart perdem dinheiro em 6 meses, segundo o relatório Hotmart Trends 2025. Vamos explorar por que isso acontece e o que realmente significa para os que buscam sucesso no marketing digital. Esse número é alarmante, especialmente em um país onde a busca por renda extra e independência financeira é constante. Muitas vezes as pessoas são atraídas por promessas de ganhos rápidos, mas a realidade pode ser bem diferente. Com tantas promessas de liberdade financeira e autonomia, por que um número tão alto de afiliados acaba no prejuízo? Vamos entender a diferença entre a realidade da CLT no Brasil, com seus benefícios e segurança, e o sonho vendido pelo lobo do mercado. A segurança da carteira assinada versus a incerteza do marketing digital é um tema que precisa ser debatido com profundidade. Enquanto um emprego CLT oferece uma rede de segurança com direitos trabalhistas, o mercado digital pode ser um terreno instável e cheio de armadilhas para os desavisados. Exato. Vamos investigar como a mentalidade do hustle está em conflito com a segurança da tartaruga financeira, que busca estabilidade com CLT, FGTS e férias garantidas. Com a taxa Selic em cerca de 11% ao ano, segundo o Banco Central, a decisão de investir em um mercado tão volátil precisa ser muito bem pensada. A Selic serve como um termômetro para avaliar se os riscos do mercado digital valem a pena em comparação com investimentos mais seguros. A Hotmart promete tanto, mas por que 95% das pessoas não conseguem ter sucesso? O que está faltando para transformar essa promessa em realidade? Será que a culpa é da falta de preparação ou das expectativas irreais? O ponto crucial é a falta de estratégia. Enquanto muitos iniciantes perdem, há top sellers reais que documentadamente faturam mais de 100k por mês. O sistema funciona, mas somente com planejamento e ação eficaz. Sem esses elementos, é como entrar em um campo minado sem um mapa. A estratégia não é apenas sobre saber o que fazer, mas também sobre como se adaptar rapidamente às mudanças do mercado. Você poderia nos dar um exemplo concreto de um caso de sucesso? Seria interessante saber mais sobre como essas estratégias são implementadas na prática. Como alguém consegue se destacar nesse mar de competitividade? Certamente. Vejamos o caso de João, que começou como afiliado e, em menos de um ano, conseguiu atingir um faturamento de 150 mil mensais. Ele seguiu um plano estratégico, focou em nichos lucrativos e otimizou seu tempo. João estudou o mercado, identificou produtos com alta taxa de conversão e construiu uma audiência leal em suas redes sociais. Ele não apenas seguiu as tendências, mas também criou conteúdo que ressoava com seu público, estabelecendo uma conexão genuína que impulsionou suas vendas. A história de João é inspiradora, mas vamos falar sobre um afiliado típico. Marcelo investiu 3 mil reais em um curso de marketing digital e mais 800 dólares em anúncios pagos, esperando demitir seu chefe e viver do sonho do marketing digital. Essa é uma realidade muito mais comum do que se imagina. Muitos são atraídos pelo brilho das histórias de sucesso, sem perceber que para cada João há centenas de Marcelos enfrentando dificuldades. E qual foi o resultado desse investimento? É importante entender as consequências financeiras dessa decisão. O que Marcelo aprendeu com essa experiência? Em 4 meses, Marcelo teve um retorno de apenas 142 reais. Ele comprou a ideia de que poderia viver desse mercado rapidamente, mas foi enganado por expectativas irreais. A matemática não mente, e nesse caso, ela mostra um prejuízo considerável. Marcelo percebeu que a promessa de dinheiro fácil era ilusória e que a realidade exigia mais do que ele estava preparado para dar. Vamos olhar os números friamente. Um CPC no nicho de finanças no Brasil custa cerca de 1,80. Com uma taxa de conversão típica entre 0,5% e 1,2%, a matemática é simples, mas ela é cruel para quem entra despreparado.
Sem um planejamento robusto, os custos podem facilmente superar os ganhos esperados. O que isso significa em termos de custos e receitas? Como essa matemática se traduz no dia a dia de quem tenta? Qual é o impacto psicológico de ver seus esforços não se traduzirem em ganhos? Para conseguir uma venda, são necessários entre 80 e 200 cliques, o que representa um gasto de $144 a $360 em anúncios para receber uma comissão de $80 a $200. Isso coloca a expectativa de retorno em território negativo antes mesmo de começar o dia. Essa é a dura realidade que muitos não consideram antes de iniciar. A frustração e o estresse podem se acumular rapidamente, levando muitos a desistirem antes de realmente começarem a entender o mercado. Mas veja, não é só sobre gastar com anúncios pagos. Existem alternativas orgânicas que podem ser tão eficazes quanto. Muitos afiliados têm sucesso com estratégias de redes sociais, e-mail marketing e SEO. Essas estratégias, quando bem executadas, podem reduzir significativamente os custos. O sucesso orgânico requer paciência e dedicação, mas pode criar um público mais engajado e fiel. Algum exemplo específico de sucesso orgânico? Isso poderia oferecer uma perspectiva mais equilibrada para quem está começando. Como alguém pode começar a construir uma presença online sem gastar fortunas? Claro, temos o caso da Ana, que iniciou um canal de vídeos curtos e, com persistência, conquistou um público fiel. Ela conseguiu gerar vendas significativas sem gastar um centavo em anúncios pagos. Ana focou em conteúdo de valor, criou uma conexão com sua audiência e monetizou essa relação de forma inteligente. Ela investiu tempo em entender seu público e em criar conteúdo que realmente ajudava as pessoas, construindo assim uma marca pessoal forte e confiável. Infelizmente, de acordo com dados do Hotmart Trends 2025, 73% dos afiliados desistem antes de completar 6 meses. Eles não veem o retorno orgânico chegar a tempo. A paciência e a persistência são virtudes que muitos acabam não cultivando. A pressão para obter resultados imediatos pode ser esmagadora e muitos acabam se sentindo derrotados antes mesmo de dar uma chance real a si mesmos. Vamos lembrar também que a paciência é uma aliada poderosa. O tempo investido em construir uma presença online sólida pode não trazer frutos instantâneos, mas a longo prazo pode resultar em um negócio sustentável e lucrativo. Para muitos, o tempo é um luxo que não podem se dar ao luxo de gastar sem garantias de retorno. A realidade econômica de muitos brasileiros não permite esperar indefinidamente por um retorno incerto. E quanto àqueles que persistem além dos 6 meses, o que podemos esperar em termos de resultados? Existe uma luz no fim do túnel para aqueles que perseveram? Das 100 pessoas que começam, apenas 27 chegam aos 6 meses. Dessas, apenas 5 conseguem ganhar mais que o salário mínimo e apenas 1 alcança um rendimento comparável a uma CLT bem paga. Os números falam por si. A jornada é extremamente desafiadora e seletiva. Para aqueles que conseguem, a recompensa pode ser grande, mas para a maioria, a estrada é cheia de obstáculos. Vamos então às 3 regras do 0,7% que são cruciais para quem realmente quer tentar. Essas regras são um guia prático para minimizar riscos. Elas não garantem sucesso, mas ajudam a evitar os erros mais comuns e a proteger o investimento inicial. Quais são essas regras? Elas parecem ser fundamentais para ter sucesso nesse mercado. Como elas ajudam a mitigar os riscos envolvidos? Regra 1. Nunca gaste mais de $200 em teste antes de comprar qualquer curso caro. Regra 2. Sempre compare seu retorno contra a Selic, que está em cerca de 11% ao ano. Regra 3. Se em 6 meses você não superou o retorno com Selic, corte suas perdas. Essas regras são baseadas em dados e visam proteger o investidor contra perdas desnecessárias. Elas funcionam como uma bússola
orientando o afiliado em um mercado volátil e imprevisível. Isso é fundamental. A dor de perder um emprego CLT pode ser grande, mas perder R$ 3.800 em um sonho que não se concretiza é ainda pior. É preciso ser racional e cauteloso. Muitos não percebem o quão rapidamente os pequenos gastos se acumulam, transformando-se em um buraco financeiro difícil de sair. Entendo a cautela, mas vale ressaltar que a CLT é vista por muitos como uma prisão. O trabalho freelancer e a vida de afiliado podem oferecer liberdade financeira e de tempo. Essa flexibilidade é atraente e, para alguns, vale o risco. A possibilidade de ser seu próprio chefe e criar seu próprio horário é sedutora para muitos que se sentem presos em empregos tradicionais. Liberdade com um retorno de apenas $142 em 4 meses não é liberdade, é dívida com marketing. Precisamos ser realistas sobre o que estamos vendendo. A promessa de liberdade não pode ser feita sem uma base sólida. A realidade é que a liberdade financeira real requer planejamento, disciplina e, muitas vezes, um pouco de sorte. Vamos manter isso justo. Existem riscos em qualquer empreendimento, mas a promessa de liberdade deve ser considerada cuidadosamente. O custo de oportunidade é algo que não pode ser ignorado. Cada decisão tem seu preço, e ignorar os sinais de alerta pode levar a consequências financeiras sérias. Para aqueles que estão dispostos a enfrentar os desafios, a recompensa pode ser grande, mas é importante entrar com os olhos abertos e uma estratégia bem definida. Para uma comparação honesta, vejamos os números da CLT versus Hotmart. Um salário mínimo bruto é R$ 1.500, mas o líquido pode chegar a R$ 2.300 com FGTS, 13º e férias. Esses benefícios precisam ser considerados ao avaliar a segurança de um emprego formal. Eles oferecem uma rede de proteção que o mercado digital muitas vezes não consegue igualar. E no caso de quem persiste na Hotmart? Como se compara com a segurança de um emprego CLT? Existe uma maneira de equilibrar os dois mundos? Quem persiste geralmente ganha entre os 50 e 300 reais por mês, sem garantias, férias ou 13º. Além disso, 93% dos day traders também perdem dinheiro em 12 meses, segundo a CVM, mostrando que o mercado especulativo pode ser traiçoeiro para amadores. O risco é elevado e as chances de sucesso são limitadas. Para muitos, a estabilidade de um emprego formal ainda é a escolha mais segura. Veredito final do real. Se você não bate as 3 regras do 0,7%, a matemática dos 95% já respondeu por você. A realidade é dura, mas precisa ser enfrentada com olhos abertos. Ignorar os dados não muda os fatos, e tomar decisões informadas é crucial para evitar armadilhas. Cancele a assinatura do sonho. Agora é a hora de agir com base em dados reais e não em ilusões. A verdade pode doer, mas é o primeiro passo para uma mudança consciente. Enfrentar a realidade é o único caminho para construir um futuro financeiramente seguro. Com tantas informações e números, qual é o próximo passo para quem quer começar? Como alguém pode se preparar melhor para entrar nesse mercado? A educação financeira e o planejamento são essenciais para evitar as armadilhas mais comuns. Pergunto a você, espectador, qual o seu custo oculto? Comente abaixo. A reflexão é necessária e pode evitar decisões precipitadas. Antes de embarcar em qualquer jornada financeira, especialmente em um mercado tão volátil, é essencial fazer uma autoavaliação honesta e realista.